Então, hoje nós vamos falar de gráficos, vamos discutir fazer gráficos aqui no R com RStudio. Assim como na manipulação de dados, existe um tipo de manipulação de dados no R que não trabalha com Tidyverse, vale o mesmo aqui para fazer gráfico. Existe um tipo de gráfico no R que não trabalha com ggplot, que é parte do Tidyverse, escrito pelo mesmo autor, como eu falei, o Hadley Wickham. Meio que se existisse um R para quem usa as ferramentas do Wickham e outro para quem não usa. E aqui nós vamos usar. Então, o ggplot é uma estrutura própria para fazer gráficos no R. Claro, se você quiser usar o R raiz, né, pode usar, mas aí procura na internet, o que não falta são tutoriais e guias. Eu acho que o ggplot é uma ferramenta bem poderosa e dá uma margem enorme para a gente fazer gráfico, com a vantagem que o autor, Wickham, ele bota uns freios na gente, porque fazer gráfico é perigoso. De fato, tem duas coisas que a gente às vezes não dá valor quando faz o gráfico. Primeiro, a importância do gráfico. Muitas vezes você faz um gráfico meio que só para fazer, só para preencher tabela, esquece de botar as informações. O cara, teu leitor, vai ler aquele gráfico, não tem nada ali. Você teria que estar por perto para explicar para ele, para ler o gráfico para ele. Isso não é muito legal, porque a ideia é que você não vai estar por perto na maior parte do tempo. O outro problema é quando a gente anima demais um gráfico, bota muita coisa, tem toda uma discussão sobre isso, e o Wickham é parte dessa discussão, então ele meio que nos guia a esse respeito. Bom, de toda forma, é isso, nós vamos usar o ggplot, né, ggplot2, para fazer os gráficos aqui. Ele já está carregado, assim como estão carregados os data frames da aula passada. Nós vamos usar aqui o dfcrest, aquele de crescimento. Vamos dar uma olhada nele, só para quem esqueceu. Está no vídeo anterior a construção dele. Ele tem os países, ele tem o log do PIB per capita em 1960 e ele tem a taxa de crescimento média anual entre 1960 e 2019. E tem o grupo a que o país pertence: América Latina e Caribe, países avançados, Sub-Saara, emergentes da Ásia, emergentes da Europa, Oriente Médio. Eu acho que são esses os grupos. Então, são os grupos de países que tem aqui no FMI. Então, a ideia do ggplot, em português, né? Não vou ficar aqui fazendo graça, a ideia do ggplot, ela segue um pouco aquela lógica lá que nós vimos na manipulação de dados. Em vez de você agrupar comandos em linhas complicadas, você vai fazendo um passo a passo, botando elementos. Né? O gráfico tem os elementos, tem a estrutura do gráfico, que vai estar na função AES, de estética, a aesthetic, que pega os eixos, quem vai estar associado ao eixo X, quem vai estar associado ao eixo Y, quem vai estar associado a formas, cores e coisa do tipo. E depois nós vamos colocando os geom, que são as camadas com informação propriamente dito, pontos, linhas, barras, colunas, essas coisas todas. Você pode controlar os eixos, e nós vamos ver os exemplos aqui com os scales, então tem as funções típicas para controlar os eixos. Você pode controlar cada coisa que você usou na estética. Então o eixo X, você vai na escala do X e controla o que você quiser. O eixo Y, você vai na escala, esse geralmente está em todo o gráfico. Mas, por exemplo, se você botou cores, você vai ter uma escala para mexer com isso e assim por diante. E, finalmente, você tem um comando bem útil, que é o labs, que é para colocar título, subtítulo, nome dos eixos, fonte, essas coisas todas que é importante ter no gráfico. Você pode trabalhar com várias paletas de cores. Se você não é uma pessoa com, digamos assim, um dom artístico, uma capacidade elevada de visual, eu sugiro não inventar a paleta de cores e usar as padrões que ele oferece. Você vai na internet, botar lá ggplot, palette, ou então cores mesmo, você vai encontrar um monte de paletas já feitas para você que tentam não fazer o teu gráfico nem as cores tão próximas que a gente não consiga diferenciar, nem as cores tão distantes que fique parecendo, sei lá, uma discoteca, né? Um negócio muito chocante. Então, eu recomendo usar essas paletas. Se você tem essa habilidade, crie suas paletas. É fácil descobrir na internet como é que cria. Eu não vou discutir aqui criação de paleta, até porque eu mesmo nunca fui muito atrás nesse rumo, porque eu não tenho essa habilidade. Então, vamos começar do começo, né? Você fazer a coisa mais básica, que é fazer um plot. O comando inicial é sempre esse ggplot. A primeira informação é o data frame. Então aqui o nosso é o dfcrest, que é o nosso data frame. A segunda informação geralmente vem nessa função AES, né, que é a estética do gráfico, e que vai colocar
eixo X, eixo Y, grupos, cores, formas e outros padrões. À medida que a gente for dando exemplo, nós vamos vendo como funciona isso. E o segundo, eu quero um gráfico de pontos. Então, o que eu estou fazendo inicialmente é um gráfico com pontos, aquele scatter plot, né, com o PIB per capita em 1960 no eixo X e o crescimento no eixo Y. Só para a gente ir vendo como é que é a lógica dele, primeiro eu vou fazer só isso aqui, não vou botar aquele G1. Se eu fizer só isso, ele está fazendo, é o comecinho, tem que carregar. Veja, ele criou um mapa aqui, né? Tem o nome das variáveis, cresce e LPIB PC60, que são o nome das duas variáveis. Eu não mandei ele fazer nada bonito, ele não fez, não tem título, não tem nada, eu não mandei fazer, e não tem nada no gráfico. Então isso aqui é uma estética que eu criei, associando o eixo X aos valores, ao PIB per capita, e o eixo Y ao crescimento. Mas não tem linha, não tem ponto, porque eu não mandei ele botar nada. Então, esse é o primeiro passo, né? Como eu disse, é tudo um passo a passo. Então, nós vamos botando os elementos para ir montando o nosso gráfico do jeito que nós vamos querer. Vamos que no fim, nosso gráfico vai ter um monte de coisa. Então, a primeira camada do gráfico, a primeira é essa, é a base, né? O mapa, digamos, que o gráfico está criando. Mas, dado o mapa, a camada propriamente dita, a primeira é esse G1 point que vai me colocar pontos. Eu quero pontos nesse gráfico. Então, eu quero que cada par lá nos dados vire um ponto. Vamos lá. É só rodar aqui. Opa, rodei aqui. E agora tem pontos. Agora tem pontos. Já fica melhor, já fica, tem mais informação. Antigamente a informação praticamente nenhuma, eu só conseguia ver o tamanho aqui dos eixos, para onde vai. Agora, então os pontos, cada ponto desses é um país, cada ponto é um país, e eu quero ver se tem relação entre essas duas variáveis, né? Se tem, aparentemente, a gente já discutiu lá no Vida, não tem muita, quando eu faço geral assim, não tem muita, mas já começa a se formar a ideia de um gráfico. Talvez seja interessante conhecer os países, saber que países são esses. Pode ser uma coisa interessante. Então, o que eu faço? Eu boto mais uma camada. Para não ficar digitando aqui para vocês e perder tempo, eu já deixei pronto. Reparem que só as duas primeiras linhas são iguais. Assim, reparem que ao contrário do pipe, que nós usamos lá na aula passada, aqui é um mais. Isso é porque eles foram feitos em momentos diferentes, né? O ideal seria concatenar. Mas, se você fizer um pipe puxando para o ggplot, funciona. Então, porque como o primeiro argumento é o data frame, né? Isso aqui é fundamental para usar o pipe, o ggplot vai funcionar. Depois nós vamos fazer isso e ver como é que funciona. Então, agora eu vou repetir e vou acrescentar outra camada, uma camada de texto, onde o rótulo de cada texto, eu vou criar uma estética nova só para essa camada de texto, porque não faz sentido falar de lábio, de rótulo, em outras camadas, então ela é específica desse, vem com aquela variável code, lembrando que code é onde tem o signo, aqui o símbolozinho de cada país. Então vamos lá, quando eu executar, as duas primeiras a gente já sabe o que faz isso que está aqui na minha tela, vamos agora para a terceira. E aí agora eu tenho o nome de todos os países. Está horrível de ler esse gráfico, é claro que a gente vai ter que trabalhar um pouco mais para fazer uma coisa interessante, mas dá para reconhecer, olha aqui, Argentina, México, então você pode ver mais ou menos o quanto a Argentina cresceu, e o quanto, o quanto a crescimento está aqui, né? O PIB per capita inicial da Argentina, a Argentina era um país razoavelmente rico, ali nos anos 60, né? E quanto ela cresceu. Então, você vê aqui o Brasil, por exemplo, a gente começa bem atrás da Argentina, a gente cresce mais que a Argentina. O México está atrás da Argentina e cresce mais que a Argentina. Aqui a Coreia, do super crescimento, a Coreia, aqui a China, que faz aquele crescimento espetacular, no começo não tanto, mas depois ela acelera, e aí você já consegue ver os países. Mas está longe de ser um gráfico apresentável. Quer dizer, se você botar um gráfico desses num trabalho, não vai ficar legal. As pessoas não vão gostar muito. Vai saber o que é L-PIB.PC60, eu sei, eu fiz, né, log do PIB per capita em 60, mas para ficar explicando isso. Então, nós vamos trabalhar um pouco mais o gráfico. Por exemplo, nós podemos colocar uma nova estética e nós vamos agora associar as cores àquele grupo. Que grupo? A variável grupo, essa daqui, que vai dizendo qual é o grupo de cada país. E eu vou tirar os pontos, porque eles estão sobrando aqui. Não tem necessidade de ter esses pontos, porque o nome do país já resolve. Então, vamos fazer isso, vamos botar mais informação. Então, fui aqui na estética. Lembre, se você usar na estética do ggplot, ele vai funcionar para todas as camadas do gráfico.
Se você usar na estética só do G1 que você está usando, ele vai funcionar só naquela camada que você chamou. Então, o label aqui está funcionando como estética, ele está associando o rótulo ao código, então associa uma variável a uma característica do gráfico. Pode ser o eixo X, pode ser o eixo Y, pode ser cor, pode ser forma, pode ser tamanho do ponto, o que você quiser. Tem comando para tudo aí dentro, ele é bem poderoso, como eu disse. Ou pode ser para um texto, por exemplo, como aqui, que eu quero que tenha um rótulo. Mas o rótulo eu vou usar só nesse comando, que é o que me interessa. Então vamos lá. Vou rodar isso aqui e vamos ver o que acontece. Vamos dar um pouquinho mais de tamanho para cá, se precisar depois eu mudo, só para a gente ver bem o que está acontecendo. Reparem agora que apareceu uma legenda para os grupos, está me dizendo qual cada grupo, a cor de cada grupo, né? Cada grupo que está lá no texto, a cor, porque eu associei os grupos às cores. Então ele bota a legenda automática. Tem como tirar? Tem. Calma que a gente vai já ver isso. Mas apareceu e os países passaram a ser coloridos por grupo. Então a turma aqui da América Latina, esse azulzinho claro, ele está aqui, Argentina, México, Peru, Brasil. Os países avançados estão aqui nesse meio avermelhado, né? E por aí vai. Então, adicionando uma estética lá, adicionando digamos assim, uma característica do gráfico, né? Fica melhor do que esse estética, que em português pode não ser tão adequado, não sei, mas fica a característica do gráfico a essa variável grupo. Eu já colori meu gráfico inteiro. É um gráfico melhor do que o anterior, é mais visível, dá mais informação, porque há grupos, países, mas está longe ainda de ser um gráfico apresentável. Nós vamos chegar a gráficos apresentáveis no final desse vídeo, mas eu não queria que vocês ficassem tão preocupados com isso agora. Eu queria que vocês agora se preocupassem em entender essa lógica da associar as características, os atributos do gráfico a cada variável. Então, isso você vai fazer sempre numa função AES, que pode aparecer lá no começo, e aí vai ser geral, ou pode aparecer dentro de uma função dessas G1, e aí vai ser específica, vai ser só para aquela camada do gráfico. E, claro, depois vocês vão por conta própria vendo as diversas outras. Tem, por exemplo, size. Vamos tentar aqui botar aqui nesse de ponto, porque ponto o size dá para ver melhor. Size igual a grupo. Agora eu vou associar a tamanhos. Por que isso? Porque às vezes você vai fazer o gráfico em preto e branco, e aí cor não vai te ajudar muito. Se eu fiz isso, ele está dizendo que usar size não é aconselhável para uma variável discreta, eu sei disso. Ele dá essas dicas para a gente, é bem legal. Mas aqui eu estou só querendo ilustrar para vocês, não tem problema. Então vocês estão vendo agora que ele associou ao tamanho, e cada grupo vai ter uma bolinha diferente. Por que não é aconselhável nesse tipo de variável? Porque é difícil. O meio oeste aqui, Oriente Médio, desculpem. O Oriente Médio aqui, porque ficou meio leste, né? Dizem meio oeste, não, mas é Oriente Médio. Ficou aqui, é muito difícil diferenciar do Subsaara. Até a América Latina, a gente ainda consegue os avançados, que são muito miudinhos, muito mais fácil cor. Não é muito mais fácil cor. Ou então, se você não pode usar cor por causa do gráfico, você pode usar o formato, o shape, que vai também ser mais útil do que o gráfico. Embora o ideal seja cor, é o que vê melhor. Se você botar um shape, também fica mais fácil de ver do que aquele size, né? De novo, fica bem mais fácil. Tem muito grupo aqui, o ideal. Se fosse 2, 3 grupos, era mais tranquilo ainda. Mas, de todo modo, já vai facilitando. Então, você vai criando essa característica. Você pode botar mais de um. Você pode botar, por exemplo, size igual a cresce. Só para fazer o exemplo, né? Não faz muito sentido, mas vamos lá. E aí ele vai fazer o gráfico. Quanto maior o crescimento, maior a bolota. Os países cresceram mais e também vai tendo a bolota ou o símbolo, né? O triângulo, o quadrado. Então você pode ir misturando tudo. Deixa eu apagar isso aqui, porque se no futuro eu for usar esse código para dar aula, eu quero saber. Eu não quero dizer, meu Deus do céu, por que eu fiz isso, né? Então, vamos deixar o código bonitinho, direitinho. E aí, é essa lógica que eu quero que vocês peguem. Depois nós vamos trabalhar com outros G1 também, à medida que a gente for apresentando, mas por enquanto, o que eu preciso que vocês tenham em mente é isso.
os atributos, né, que é a função AES, que ela vai associar atributos do gráfico, né, características do gráfico, a uma variável. Então, a variável tem que estar associada a esse atributo, e depois as camadas, que podem ser várias. Nós podemos botar linhas, vamos fazer um monte de coisa. A gente chega lá. Se vocês virem o gráfico que eu uso no curso, tem um monte de coisa e a gente chega lá. Bom, algumas vezes nós queremos manipular os dados para fazer o gráfico. Você pode fazer a manipulação e criar um data frame novo. Se você vai fazer poucos gráficos, até que não dá problema não. Mas você vai fazer um monte de gráfico, isso vira uma loucura. Porque você vai ter, haja nome para data frame. No final você tem df.cresce.cap2xh172. Acontece que eu já passei por isso, preparando o curso, preparando argumento. Meu Deus do céu, que gráfico é esse? Então, que data frame é esse? Né? Para que gráfico? Aí você vai ficando maluco. Então, dependendo da situação, é melhor você manipular os dados, criar o que você quer e já casar no ggplot. Como eu disse, isso é permitido. Ele te permite esse tipo de estrutura. Então, aqui, por exemplo, o que eu quero botar a média do crescimento de cada grupo de países daquele. É isso que eu quero. Eu quero fazer um gráfico por grupo de países com o crescimento médio de cada grupo, para a gente saber quem cresceu mais, a América Latina ou a Ásia. Aí atrapassa, né? Mas vamos lá, quem cresceu mais, onde cresceu mais? Então, eu quero esse gráfico. Suponho que eu estou fazendo um trabalho, ou então eu estou motivando o meu artigo, eu estou lá na apresentação, quero motivar, ou então eu estou fazendo uma apresentação rápida para apresentar num grupo, se você trabalha numa empresa, numa diretoria, num congresso, sei lá onde, e você quer falar sobre esse assunto, como foi o crescimento dos países diferentes, dos grupos diferentes. Aí você quer fazer esse gráficozinho, não precisa criar um data frame específico. Para fazer as médias, nós já aprendemos lá nos vídeos passados. Se você não estiver confortável com isso, volta para os vídeos passados, faz exercício, inventa exercício, como eu sugeri para vocês, para ir treinando, porque é muito útil essa habilidade de manipular os dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o DF crescimento, vou fazer por grupo, vou usar o Summarize para calcular o crescimento médio, só para a gente ver o que vai acontecer. O que vai acontecer é isso daqui, meu data frame. É isso daqui. Então, eu criei esse data frame com a taxa de crescimento de cada um dos grupos. Tá? Tem cada um dos grupos aqui num data frame. Aí eu vou casar com o ggplot. Como eu disse, desde que o primeiro argumento dele é o data frame, não tem problema. O pipe manda ele pegar o que está aqui. Então, ele vai pegar isso aqui como data frame e fazer o gráfico. Então, vai ficar... Essa é a ideia de casar os dois. Mas à medida que você passou para o ggplot, some o pipe e vem o símbolozinho de mais, porque o ggplot usa mais. Como é que fica então o gráfico? Eu vou colocar na estética grupo e crescimento. Ele sabe quem é x, quem é y, ele vai dizer para a gente, porque tem a ordem, né? Primeiro x, depois y, mas se você quiser botar bot, se você não estiver seguro. E aí ele vai usar esse G1 aqui, col, que é para fazer colunas. Eu quero um gráfico de coluna, porque esse é o tipo de gráfico que são nomes e números, tem poucos, cabe bem numa coluna. Então vamos fazer meu gráfico. Está aqui o gráfico com os grupos de países, os vários grupos de países avançados, emergentes da Ásia, emergentes da Europa, e a taxa de crescimento. A gente está vendo aqui que a emergente da Ásia tem um crescimento forte, o da Europa também, são os que mais têm crescimento. Depois vem o avançado, a América Latina está aqui, a América Latina não saiu bem nesse período, né? Um período longo, se fosse até 80 a gente ia dar show, mas é até 2019. Então essa é esse é um mecanismo para fazer o gráfico. Até agora nós já usamos G1 points para fazer o scatter, aquele gráfico com os pontinhos espalhados. Nós já usamos text, que é para botar um texto, no caso, o nome dos países ou o código dos países. O nome fica muito pesado, mas se quiser botar, botem. É só para ver como é que fica. Nós já associamos cor a grupo e assim por diante. Nós vamos fazendo a criatividade de ir permitindo sempre nesse ambiente. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte. Esse gráfico não está tão bom de ler, porque tem muito sobe e desce. Geralmente é mais legal um gráfico desse quando ele está ordenado, do maior para o menor ou do menor para o maior, porque a gente já visualiza o que está acontecendo. Eu também vou associar cor ao grupo. Aqui é um pouco de afetação, porque está meio claro ver quem é quem, né? Está meio claro ver quem é quem. Mas, só para fazer o exercício com vocês, não me custa nada, eu vou associar cor aos grupos.
até porque tem uma pegadinha aqui dentro, então vale a pena botar. Então, para organizar a variável, no lugar onde tinha a variável grupo, aqui era grupo, tá vendo? Se der tudo certo, o mouse está meio amarelinho aqui, então aqui é grupo. Aqui eu vou botar reorder grupo mcres. O que esse comando está mandando fazer? Reordene grupo, que é um fator, pela média de crescimento, que é a outra variável que está aqui, ó, está aqui o mcres. Então, ele vai ordenar o grupo pelo mcres e daí vai aparecer tudo ordenado para mim. A outra variável é o mcres, que vai ficar aqui, é a taxa de crescimento que eu estou interessado. E aqui eu não estou usando color, eu estou usando fill. Fill é de preencher, de encher, então ele vai preencher as barras. Se eu botar color, ele fica só nas bordas. Aí eu estou usando o geom de criar colunas. Vou falar por último aqui desse aqui. Então vamos aqui fazer o gráfico. Então ficou uma cor para cada grupo, do menor para o maior, está meio fácil de ver. O problema é que essa legenda aqui é totalmente sem sentido. Essa legenda é totalmente sem sentido. Por quê? Porque tem os nomes do grupo embaixo. E aí eu vou no... Quer dizer, eu fiz o contrário. Eu podia ter tirado as legendas, mas eu não vou tirar as legendas. Como eu tenho que tirar ou a legenda ou esse nome, né? Ou a legenda que sai, ou saem esses nomes, porque eles são repetidos. Esses nomes ficaram em cima um do outro, não está legal. Eu podia inclinar, tem como fazer isso, quando a gente falar de tema, eu não sei se eu trouxe um exemplo aqui, mas dá para fazer, dá para inclinar, ou eu posso tirar os grupos e segurar só a legenda de cores. Aqui, se eu quisesse mexer, tirar aquela... Vamos fazer os exercícios, vamos fazer aqui enquanto a gente conversa. Vamos começar com o que eu preparei para vocês, que é isso aqui. Então aqui, se eu fizer isso, sumiu aqueles lá embaixo e a legenda de cores me diz quem é cada grupo. Tá legal? Tá funcionando. Vamos supor que eu quisesse fazer como eu tinha pensado aqui quando eu comecei a falar com vocês. Em vez de usar Scale X Discrete, eu vou usar Scale Fill, porque em vez de estar tratando agora do X, do eixo X, eu estou tratando dessa característica Fill, que colore, que preenche as barras. Então, só botar aqui Fill, para ir nesse Scale Fill. Espero que dê certo, porque normalmente eu uso brilho, porque eu mexo nas cores também. Mas eu acho que vai dar certo. Pronto. Eu agora tirei... não, aqui não é lábio, né? Quer dizer, eu tirei o nome lá, ficou as barrinhas porque eu botei lábios. Aqui teria que botar guia, que é a legenda, que é o guia. E agora eu sumi com aquele guia das cores, né? Então, é bem flexível. Cada dimensão daquelas tem um scale que você bota. Pode ser discreto ou contínuo. Quando a variável é discreta, use discreto. Quando for contínuo, você usa contínuo. Deixa eu só voltar de novo para o original, para eu não perder meu fio da meada. Então, deixa eu só botar aqui de novo. Só para não parar no plano. Então, estou aqui onde eu tirei daqui de baixo. Bom, eu falei para vocês que tem que usar fio, não pode usar color, que é o que a gente estava usando. O que acontece se usar color? Não vai acabar o mundo, não. Só que ele só vai fazer o contorno da barra. Vamos dar uma olhadinha. Color. Então, se eu, em vez de usar fio, eu usar color aqui. Reparem, eu espero que dê para ver, que aqui em volta da barra tem uma corzinha, que está marcado aqui, ó. Mas a barra mesmo tá toda sem cor. Então, para preencher uma barra, fio. Se for color, fica em volta. Para pontos, color tá ok. Para linhas, color tá ok. Mas para barra e figuras, digamos assim, que tem espaço, aí você usa fio. Porque pode ser que você queira a borda de uma cor, a barra da outra, dependendo dos gráficos que você vai fazer. Eu não me lembro de ter precisado disso alguma vez na minha vida. Bom, às vezes você quer girar o gráfico. Vamos voltar só para o gráfico. Às vezes você acha que deitado não é o melhor jeito de ver o gráfico. Você preferia que ele ficasse em pé
com as barras deitadas, né, em vez de coluna barras, digamos assim. Tem um comando que faz isso, é super tranquilo, é coord flip. Vai exatamente inverter as coordenadas e vai girar o gráfico para você. Então, se eu chamar o coord flip, ficou assim. Às vezes a leitura é mais fácil. Não tem regra aqui. Melhor, quando ela tem muita, aqui com poucos grupos, o em pé fica legal, eu acho. Agora, quando tem muitos, suponho que tivesse 20 grupos, aí fica muito difícil botar um do lado do outro, às vezes botar em pé facilita um bocado. Então, é o coord flip que faz essa função. Supõe que eu queira que tenha o número, o valor da taxa de crescimento. Por quê? Porque daqui, se você pegar, vamos voltar para isso que é mais fácil ver, eu estou vendo aqui, por exemplo, que os emergentes da Ásia e os emergentes da Europa cresceram acima de 3%. Dá para ver que os avançados em 2,5%, dá para ver que a América Latina um pouco abaixo de 2%. Mas às vezes eu quero o número preciso, eu quero dar essa informação para o meu leitor. Talvez a diferença não seja tão visual. Então eu gostaria de ter o número do meu leitor. Para isso, você vai usar aquele geonteste que nós já usamos, só que em vez de botar... deixa eu abrir aqui para ver a chamada inteira. Eu devia ter quebrado isso, mas não quebrei agora, paciência. Só que em vez de ligar o rótulo ao nome do país, eu vou ligar o rótulo agora ao que eu quero que apareça. Eu quero que apareça essas barras. Eu estou usando esse comando percent, ele é do pacote scales, que eu carreguei lá no começo da aula, ele está lá no topo desse arquivo, para aparecer o percentualzinho, para ficar bonitinho. Então eu estou dizendo percent, mcres é a variável que eu estou interessado, né? Eu criei essas variáveis, lembrando, eu crio essas variáveis. Então o mcres é a variável que eu estou interessado, que é a média de crescimento. Scale 1 o scale igual a 1 é o número depois da vírgula. Vjust é um ajustamento vertical, tem um Hjust que é horizontal, que é para você botar onde você quer. Color vai ser a cor da fonte, eu quero que seja azul escuro ou dark blue. Size vai dar o tamanho, e eu quero que saia os rótulos do eixo, porque eu quero que fique igual ao anterior. Então, vou fazer assim. Tá horrível porque eu encolhi, mas quando eu fizer direitinho, deixa eu fazer... Como eu fiz no meu outro computador, a tela dele é maior, o encaixe estava perfeito. Aqui a tela é um pouco menor, só para dar aula, então ficou meio torto. Vocês podem fazer, de repente a gente faz um pouquinho menor, né, porque não ficou muito bonitinho. Eu já vou fazer aqui um pouquinho menor e resolve, eu acho que vai resolver. Você faz a fonte aqui um pouco menor, porque não ficou muito bacana aqui no notebook. Já melhorou um bocado. Então, esse é um gráfico que está te dando um bocado de informação. Eu estou dizendo cada grupo, eu tenho lá a barrinha das cores para identificar os grupos. Cada grupo, qual a taxa de crescimento, tudo no visual. Falta no gráfico ainda, talvez uma das coisas mais importantes, o título e o nome dos eixos. Eu comecei a minha vida profissional aqui em Brasília. Antes eu dei aula na Federal do Ceará, mas foi como professor substituto por pouco tempo. Isso é a minha vida profissional, assim, sem ser substituto, digamos, do time, como titular. Eu comecei no IPEA, né? Então Coordenação Geral de Finanças Públicas. E eu tinha um chefe que era um cara espetacular, um cara que nós todos admirávamos, extremamente capaz, que era o Francisco Oliveira. A gente chamava ele de Chico... Francisco Pereira. Francisco Oliveira foi outro chefe depois que eu tive. Francisco Pereira, o Chico Pereira, que era uma figuraça, entendeu? Assim, um cara que a gente tinha, volto a dizer, todo mundo achava o cara o máximo. A gente tinha meio, sabe, família escolar, e tinha um pouco família Chico Pereira. E ele dava bronca, né? Mas dava bronca mesmo, Chico. Dava umas broncas assim braba na gente. De novo, pensa nesses técnicos que fazem, né? Que vira paizão. E o Chico sempre dizia pra gente, figura e tabela são autoexplicativas. Você não pode ter que recorrer ao texto para entender a tua figura ou tabela, senão você mata o leitor. Então, passo para vocês. A figura e a tabela, o ideal é que ela seja autoexplicativa. Às vezes, num artigo muito técnico, não dá para fazer isso. Tenta. Tudo bem, você não vai morrer por causa disso. Mas o ideal é que tuas figuras e tabelas sejam autoexplicativas. Isso é particularmente verdade quando você está falando com um público mais amplo. Então, isso ele falava muito para a gente no IPE, a gente tinha um boletim de finanças públicas que tinha circulação grande. Então, tem que ser uma coisa que a pessoa que vai ler com pressa, porque a pessoa que às vezes vai ler um artigo, ela está com muito tempo, ela é um pesquisador, ele vai ler, vai destrinchar,
e aí se o teu gráfico não estiver tão bom, ele acaba entendendo. Mas se você manda, por exemplo, para um ministro um boletim, ele não vai ficar lendo de lupa, a não ser que seja uma coisa de muito interesse imediato para ele, porque ele tem outros compromissos importantes. Então ele passa rápido, e se o teu gráfico não for bom, ele ignora. Então é sempre bom botar um título que diga o que está acontecendo, os eixos, dizer o que está acontecendo da melhor forma possível. Vale a pena trabalhar nisso, teu argumento vai ficar bem mais interessante. A função Labs ela é uma maneira rápida de colocar tudo isso. Eu não vou abrir tudo, a gente já sabe o que tem aqui, porque a gente já viu. Esse arquivo está também disponível para vocês, então vocês podem mexer à vontade. Ela tem os vários argumentos. Então, tem o título, que é o title, você bota o título que você quiser. Aqui eu estou botando média da taxa de crescimento dos países de cada grupo. Alguém pode perguntar que grupos, eu podia ter posto de cada grupo conforme classificação do FMI, ficaria ainda mais interessante o meu gráfico, mais informativo. Subtitle, eu estou botando o período que está acontecendo as coisas, é bom, porque como é que o cara vai saber qual o período? X, eu estou botando null. X é o que vai estar no eixo X, eu não preciso de informação aí, porque eu tirei até os rótulos, né? É óbvio que as barras são associadas ao grupo marcado por cor. Y, taxa de crescimento, esse porcento ficou redundante porque eu já botei o porcento ali. Botei só para ilustrar, se vocês quiserem botar 1%, milhões ou qualquer coisa assim, facinho de botar. O que tiver entre aspas é texto, ele vai entender o que você está dizendo. E finalmente no Caption, ele vai aparecer no cantinho, é um bom lugar para botar a fonte Pennyworth Table 10.0. Então, vamos lá fazer nosso gráfico. Está bem mais legal o gráfico. Desculpem só o exagero da fonte, a gente já sabe como é que corrige, é só diminuir. Mas como eu digo, no meu outro computador a tela é grande, aí ficou bem legal. E já melhorou muito o meu gráfico, né? Eu tenho as médias, eu tenho as barras, eu tenho os grupos, eu tenho os eixos, eu tenho a fonte. Está melhorando, está melhorando. Mas sempre, camada, né? Só adicionando camadas. Por que é bom adicionar camadas? Daqui a 5 anos, se você tiver que rever isso, você sabe o que você fez. Agora, se você tiver uma linha de código gigante, meu Deus, o que eu fiz aqui? Então, as camadas têm essa vantagem. Agora eu vou mexer com esse Brewer, que me deixa mudar a paleta de cores. Tem várias paletas de cores, como eu disse, se você for na internet, você vai encontrar um monte de paleta de cores. O gráfico, até a penúltima linha, é exatamente o gráfico que a gente acabou de fazer, eu não vou repetir, então eu quero que vocês olhem para essa última linha. Scale, Fill, Brewer. Scale a gente já viu, é a escala, pode ser X, pode ser Y, pode ser cor, pode ser grupo, pode ser forma, qualquer coisa. Fill é porque é o que está preenchendo as barras, é o fill. Brewer é porque eu vou mexer nas cores, né? Então, eu vou pedir duas coisas. Primeiro, eu quero tirar esse nome. Esse nome grupo está meio bobo aí, não está me ajudando muito. E depois eu quero usar essa paleta 7.1. 7.1 é uma paleta que tem pré-definida e eu particularmente gosto de usar. Então, usei. Está aqui a paleta. Ela bota umas cores mais vivas, fica mais fácil de ver o contraste. Isso eu descobri na marra, porque nos projetores ali da UNB, dos pavilhões, se você usar uma paleta muito discreta, acaba que quando bota ali quando liga o projetor e tal, ninguém enxerga nada no gráfico, fica tudo muito parecido. Então tem mais contraste, eu gosto dela por causa disso. É claro que vocês podem usar a paleta que vocês quiserem. Quando eu vou fazer uma apresentação que eu sei que eu não preciso disso, e tem poucas informações, eu gosto muito dessa, Blues. Fica tudo em tom, eu acho que fica menos escandaloso. Mas assim, para muita coisa não fica legal, né? Porque fica muito tom parecido. E aí eu te digo, se você bota num projetor mais antigo, fica tudo da mesma cor. Você não vê nada. Então a 7.1, acho que tem outra planilha também que às vezes eu uso, se eu me lembro, é Dark. Se vocês fizerem ggplot palette, que nem está escrito aqui, que são as paletas do ggplot, você vai ver na internet um monte para você. Então está aqui não, aqui ele não reconheceu. Eu acho que não sei se é Dark 1. Se não for, não vou ficar tentando não. Mas eu disse para vocês, tem um monte. Ele não está reconhecendo, então ele está usando a padrão dele. Deixa eu voltar para a minha 7.1, que é a que eu costumo usar porque dá contraste. Então,
Então está aqui meu gráfico, volto a dizer, essas paletas. Volto a dizer, se você tem uma habilidade com cores, você pode criar suas, definir cores. Se não tem, usa essas paletas pré-definidas para depois não ter problema. E finalmente, agora eu vou botar tema. Eu vou agora fechar meu gráfico. A primeira coisa que eu vou fazer é que aqui no Scale Fill Brewer, eu vou botar também esse comando Labios. Para que isso? Porque eu quero que os grupos fiquem em português, porque nós falamos português, está em inglês. Imagina, meio esquisito, tudo em português e o resto em inglês. Então, países avançados, a ordem tem que ser a mesma, tá? Se você não botar na mesma ordem, ele vai se perder. Tem que ser a mesma ordem. E aí eu vou usar esse theme, que está naquele pacote GG Themes, ou GG Themes, para quem gosta. E ele está aí para botar uma opção de coisas pré-definidas, porque você pode mexer tudo nesse gráfico. Você pode mexer onde fica as legendas, você pode mexer onde fica o fundo aqui, esse fundo, você pode botar a cor que você quiser. Na realidade, se você se empolgar com esse tipo de software, usando as funções de tema, theme, você faz tudo, você modifica tudo nesse gráfico. Fonte, tamanho de fonte, ele permite modificar muito. O GG Themes, ou GG Themes, para a gente falar português, ele é uma mão na roda, porque ele tem um monte de temas já pré-definidos que você pode usar. Eu gosto muito desse HC, normalmente é o que eu uso quando eu preparo apresentações, ou quando eu faço minhas notas de aula, ou os slides para vocês, eu uso esse tema HC. Ah, ficou bacana. Agora meu gráfico está bacana, né? Olha lá, agora tem um gráfico bacana, com um título, com um período muito claro, com quem está em cada eixo, com identificação dos grupos de países, está tudo arrumadinho. Ficou embaixo, não tem mais aquele grupo que era desnecessário. Eu acho esse um gráfico legal para apresentar para alguém. Bem mais legal do que quando eu comecei com aquelas barras pretas e desordenadas, pretas cinzas, né? Um negócio não tinha cor, né? Uma barra sem cor e desordenada. Agora eu tenho umas barras coloridas, onde eu posso associar cores a grupos, numa ordem, tudo arrumadinho. Você bate o olho, vê o que está acontecendo. Esse tema que eu escolho, de novo HC, é porque é o que eu prefiro. Tem vários temas aqui, tem um que talvez conheça, quem gosta de ler a The Economist. Se você quiser que seu gráfico pareça um gráfico da The Economist, use esse tema. Deixa eu usar aqui, vocês vão ver como muda tudo quando eu mudo o tema. Então, está aqui The Economist, vai ser agora um gráfico com padrão da revista The Economist. Esse é o padrão dela, né? Olha como está, teria que diminuir um pouco aquela fonte, porque o Subsaariana não coube. Esses são detalhes, na hora de exportar o gráfico você pode resolver. Outro padrão também, que às vezes, talvez vocês gostem de ver, o Wall Street Journal, que é um jornal aí um jornal americano bem conhecido. Então, se você quiser que fique no padrão do Wall Street Journal, está aqui o gráfico, no padrão. A fonte é bem grande ali, então teria que diminuir ou cortar, mas aqui no padrão do Wall Street Journal. E por aí fora, tem vários padrões aqui colocar. Tem se os teus colegas usam Stata e não querem que você use R, porque depois vai dar confusão na hora de fazer as figuras, não tem problema. Você usa o tema Stata, que ele vai fazer como se fosse uma figura do Stata. Olha aí, parece uma figurinha do Stata. Nem dá para ver que você fez no R, né? Então tem uma opção de temas já pré-definidos para você, que facilita muito, para você não ter que formatar todo o seu tema. É bem tranquilo. Vamos agora continuar com as nossas camadas. Vamos voltar lá para o nosso dos pontinhos, aquele dos pontinhos, para fazer uma linha de regressão, que nem eu fiz quando eu falei de convergência lá na aula do videoaula. Vamos fazer o dos pontinhos aqui. Então, vamos falar de regressão. Para botar uma linha de regressão, o comando é geon smooth. Então, ele vai colocar para você essa linha. Para ser uma reta, como numa regressão, LM. Se você deixar solto, ele vai usar um método de aproximação, vai ficar curvo, se você não disser qual é o método, é o padrão dele. SE é se ele quer mostrar aquela área com desvio padrão. Eu não quero, porque eu não estou querendo fazer teste nem nada, eu só queria ilustrar uma relação. Então, bota falso. Se você não botar nada, ele vai botar lá a linha. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Cor é a cor da linha. O resto está tudo conhecido. Eu botei a Pirate, está aqui outra paleta que eu usei de exemplo. Os nomes em português para ficar direitinho. E está aqui, então, meu gráfico.
meu gráfico. O que ele está fazendo a regressão? Botou a regressão, você vê que lá ficou mais legal, né? Porque lá foi no meu computador, então os tamanhos são todos adequados. Mas está aqui aquela regressão que não diz muita coisa, com todos os países, os grupos e etc. Vamos só aqui tirar. Se eu tirar esse S é igual a falso, o que vai acontecer? Ele vai botar intervalo de confiança em volta da reta, tá vendo? Ele pintou o intervalo de confiança. Quando está mais interessado com mais cuidado, vale a pena. Mas aqui é só para ilustrar, não precisa. E finalmente, se eu tirar esse método, ele vai usar, tem vários métodos, depois vocês podem ir no help e pegar. Então, se você usar aqui, ele vai fazer, como eu disse, uma coisa meio curva, tentando aproximar os pontos com uma curva. Em alguns casos é interessante, cuidado com curva é perigoso, essas coisas não lineares têm perigo de overfitting. Quem fez econometria sabe o que é, quem não fez, quando fizer vai aprender, mas é você acertar muito dentro dos teus dados, do conjunto de dados, mas quando você sair dos conjuntos de dados fica um horror. Então, e geralmente você quer sair do conjunto, muitas vezes você quer sair do conjunto de dados. Então, esse é o gráfico. Aqui tem outro, deixa eu ver. Eu não anotei o que era, eu acho que aqui não. Eu só. Esse gráfico aqui, isso aqui é igual àquilo, né? Color igual a grupo. Não. Tem uma diferença importante, uma coisa que eu queria chamar atenção para vocês. Reparem que aqui eu botei a cor como estética. Ia passar batido nisso. Eu botei a cor como estética dentro do texto. Isso quer dizer que a cor só vale para o texto, para vocês visualizarem o texto. O que vai acontecer se eu botar a cor como estética aqui no geral? Ou seja, ela vai valer para todas as camadas. Vai acontecer um outro gráfico que estava lá, com uma regressão para cada cor, porque você agrupou no geral, e aí o Smooth vai puxar esse agrupamento. Então você vai ficar com um monte de retinha de regressão, é aquela que eu dizia que a Venezuela atrapalhava a América Latina, né? Senão ia ficar bonitinho. Então, esse aqui é importante para vocês verem a diferença. A diferença de um para o outro é só onde está definida a cor, a propriedade de cor. Se eu botar aqui em cima, ela vale para tudo, inclusive para o Smooth. Se eu botar só no texto, ela vale só para o texto. Então, essa introdução aqui é uma introdução rápida, claro que isso aqui rende muito. O próprio Wickham, Hadley Wickham, ele tem um livro só sobre visualização de dados no ggplot. Já está um pouco velhinho, mas isso anda muito rápido, né? Nem que o livro seja antigo não, mas isso anda muito rápido, mas é um tema que vocês podem explorar muito. Eu só quis dar uma luz para vocês começarem a aprender a fazer gráfico, como foi também a manipulação, que se vocês olharem na internet, tem livros e mais livros sobre manipulação de dados. Agradeço a atenção. Na próxima aula nós vamos falar de mais alguns pacotes que são muito úteis para estudar modelos. Eu sei que regressão não está no dia, eu vou usar a regressão só para ilustrar, mas depois, na unidade 3, nós vamos discutir melhor regressão no R. Obrigado de novo pela atenção. Paro aqui.